Olá, o Viver e Empreender TV está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em conversar com o Dr. Vitor Ferreira de Campos. Ele que é advogado e fundador de um escritório que leva o nome dele, com sede em Londrina, no Paraná. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme te receber aqui no nosso programa. Olá, Estela, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Doutor, vamos começar falando sobre casais que são casados e têm uma empresa, né? Qual é o impacto deles se divorciarem sem irem atrás da parte jurídica, sem uma assessoria apropriada? Então, Estela, na verdade, a gente deveria pensar que as pessoas deveriam procurar um advogado, né? Inclusive antes do casamento, para que se fosse verificado qual que é o melhor caminho para esse projeto de vida, esse projeto profissional, essa carreira profissional. Que elas não são, né, separadas, né? O casamento ele tem impacto direto na vida do empresário. E aí a gente tem que considerar, numa hipótese de já serem casados, né, o regime de bens que se aplica nesse casamento na própria união estável deles, e também o tempo, né, quando foi constituída essa empresa. Então, quando a gente trabalha, né, no direito, a gente tem pelo menos três regimes de bens que são aplicados de uma forma mais comum. Tem o regime da separação convencional de bens, em que né, as partes escolhem não misturar a vida profissional da vida pessoal e o que é para ser dividido eles escolhem e deliberam em conjunto. Tem até a da separação total de bens ou legal, que é aqueles com mais de 70 anos, que sequer podem ser sócios em comum. Mas nesses regimes, a gente tem que ter um certo cuidado, porque ainda que a empresa não tenha nenhuma relação com o casamento, né? Se a parte, né, alguém auxiliar com investimentos, maquinários, financeiros, né, esses valores podem ser discutíveis, né, podem ser objeto de uma análise jurídica por força de uma súmula, que é a 377 do Supremo Tribunal Federal, que garante, né, o esforço comum comprovado, o direito de se discutir isso. E aí também temos o regime de comunhão universal de bens, que, em princípio, independente do tempo da constituição dessa empresa, em princípio teria que se analisar a hipótese de partilha, que a gente fala no direito de cotas sociais, dividendos e lucros, salvo a aplicação de algumas cláusulas, que são umas questões bem jurídicas, de incomunicabilidade, em tese, que a gente tem que analisar aquele como que está se colocando na prática. E temos o regime mais comum, que é o da comunhão parcial de bens. Nesse regime, a gente tem que analisar o tempo da abertura da empresa, né? E também a venda, se essa empresa for constituída anteriormente ao casamento ou início da união estável, que é indicado que a união estável seja regularizada por escritura pública, até mesmo definindo o regime, né, que as partes podem escolher, mas se não escolherem, se aplica automaticamente o regime da comunhão parcial de bens, porque uma vez que é aberta uma empresa durante o tempo da união estável do casamento, em princípio as cotas sociais podem ser objeto de partilha, né? E também os lucros e dividendos também podem ser objetos de uma partilha numa hipótese de dissolução da união estável ou do divórcio. Então, temos que analisar o regime de bens e o tempo da abertura dessa empresa. Sem dúvida, doutor, são muitos detalhes, né? E pela sua experiência, quais são as maiores armadilhas, os desafios enfrentados por casais que querem se separar, que têm uma empresa e que não procuram orientação jurídica? O que é o mais comum? Então, como muitos não procuram na prática, né, o processo de divórcio, a gente coloca primeiro o emocional, quando deveria pensar no racional. Então, tem uma empresa, ela tem uma sustentabilidade, ela gera emprego, ela gera renda, não só para os sócios, para casa, para aquele, né, núcleo familiar, mas para outros núcleos familiares. Nós temos aí 90% das empresas do Brasil possuem um aspecto familiar. E aí, quando a pessoa chega, né, com um processo de divórcio, o processo é conturbado, né? Vamos colocar um exemplo mais uma vez, no regime de comunhão parcial de bens, que acontece, ninguém, né, uma empresa de uma sociedade limitada, por exemplo, uma empresa que tem 5 sócios, e aí o sócio, ele, não, a esposa não está incluída, né, ela não trabalha, ela desenvolve uma outra atividade profissional, mas uma hipótese de divórcio ali, ela tem direito à apuração, que a gente fala dos haveres dessas cotas sociais, e aí os dividendos e os lucros que a gente chama de frutos
decorrentes desse regime de comunhão parcial de bens. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, que ninguém é obrigado a aceitar um sócio, né, estranho na sociedade. Temos um princípio da intervenção mínima do Estado, mas tem um dever ali que aquele cônjuge vai ter que remunerar o cônjuge, outro cônjuge, a parte que tem direito a 50% dessas cotas, e se ele não tiver, né, condições de remunerar com outros bens, em princípio ele pode ficar até sem os lucros e os dividendos que vão ser utilizados para o pagamento dessa parte. Então vamos colocar em prática. A parte, né, verifica que o valor é R$ 300 mil dessas cotas sociais, fora ainda os lucros e que ele pode tirar os dividendos dessa empresa. Esses valores podem ser utilizados para remunerar num processo de divórcio extremamente conturbado, ficando sem lucro, para pagar o cônjuge numa hipótese de indenização dessas cotas. Então, é complicado. É importante que seja pensado isso de uma forma preventiva. E no caso de um casal que queira se separar de maneira amigável, um casal que tem uma empresa e que quer minimizar os impactos aí nos negócios, como é que o seu escritório atua nesses casos? Então, né, Estela, a gente deveria pensar que muitas vezes não é, o casal não procura o advogado. Geralmente é a esposa ou, né, o marido ou o convivente que nem sabe que existem direitos ali a serem deliberados. Então a gente, né, conclama, né, essa análise, essa reflexão para que haja assim um diálogo racional, que o emocional seja colocado, sim, mas em segundo plano se for avaliar no aspecto patrimonial. Meu escritório é focado no aspecto patrimonial. Então, quando a gente pensa essa questão, tem que ser racional, porque o caminho melhor é o diálogo, e isso eu aplico no escritório de uma forma que a gente, né, os advogados familiaristas devem fazer, que é uma mediação, convidar para que haja um diálogo, que haja uma busca de consenso, para não ficar essa questão sendo discutida em processos judiciais, que já se discutem outras questões ali, guarda, alimentos, situações extremamente complexas, e aí muitas vezes o processo ele fica conturbado. Então, eu acredito que o caminho é uma solução, até mesmo o divórcio ou até a dissolução extrajudicial, através de um diálogo, e os advogados, né, no caso eu atuo nessa área, eu sempre busco dialogar e trazer uma solução ali para o casal. Doutor Vitor, quais são os principais benefícios de se procurar uma assessoria jurídica nesses casos? Não só nesses casos, mas eu acredito que para o empreendedor, para a empresária, para a empreendedora, acredito que tem que procurar o advogado para estar junto na sua empresa. Um advogado com um conhecimento também familiarista, direito das famílias e das sucessões. Não basta ser um advogado societário, né? Porque muitas questões ali são decididas muitas vezes por contadores, né? Ou uma decisão é tomada no aspecto tributário, impacta diretamente no direito das famílias, seja através de uma valorização de uma cota social, a incorporação, a desincorporação de algum bem que está na empresa. Tudo isso se aplica diretamente no regime de bens e naquele casamento que pode, no futuro, ter uma dissolução, o divórcio. Então, é importante que o advogado esteja, né, seja procurado pelo cliente, né, através de uma prevenção, que haja um planejamento empresarial familiar. 90%, como eu disse, né, 90% das empresas familiares no Brasil. Então, a gente tem que pensar também em números: 386 mil divórcios em dados estatísticos de 2021. Então, a gente tem que pensar que, antes de se cogitar a hipótese do divórcio, tem que se pensar também dentro da empresa qual que é o melhor caminho para construir o contrato social, o acordo de sócios, já colocar tudo prevendo que, se acontecer isso com alguém, seja até mesmo a questão do direito das sucessões, até mesmo a hipótese de falecimento dos sócios, é importante que haja um consenso preventivo. E isso, muitas vezes, não, as pessoas não pensam. Sim. E, doutor, que dica você daria para quem quer diminuir, minimizar os impactos nos negócios em caso de divórcio, né? Então, como eu disse, acredito que o minimizar é o diálogo. Minimizar o prejuízo é o acordo também. Não quer dizer, as partes têm geralmente, quando o advogado coloca a hipótese de um acordo, até entende, não, mas eu vou me prejudicar com esse acordo judicial,
Na verdade, tem que entender que talvez um acordo judicial vai salvar o próprio negócio, a própria geração de renda, tanto do casal quanto de outras pessoas. Como eu disse, precisa se pensar que o caminho, talvez, neste caso, é o diálogo, o bem-estar, não só dos sócios e também desse casal, que podem ser sócios em comum numa empresa. Qual que é o melhor caminho para que esse negócio se perpetue? Através de um planejamento, até mesmo uma questão de sucessão, que muitas vezes não é pensada, tem muitas empresas que não passam da primeira para a segunda geração, e aí vem o divórcio, nem isso acontece. Tem empresas que quebram com o divórcio. Então, isso tem que ser pensado de uma outra forma. Temos que mudar essa cultura do litígio para uma cultura da prevenção jurídica. Sem dúvida. Doutor, agora, para atender tantos casos como esses e outros casos que o seu escritório atua, como é composta a sua equipe? Qual é o grande diferencial de vocês? Então, no meu escritório, eu tenho hoje um escritório que é uma sociedade individual de advocacia. Eu atuo, né, faço um atendimento singular. Então, eu atuo como se fosse uma questão de análise, como se fosse um quebra-cabeça. Então, eu atuo sozinho na análise dessas questões jurídicas, porque eu atendo de uma forma personalizada esses clientes. Então, quando eu pego um processo de divórcio, eu vou esmiuçar aquele caso, e quando, né, necessário, isso eu tenho fortes parcerias multidisciplinares, administradores, economistas, contadores que precisam estar juntos numa análise jurídica dessa, para a gente estudar junto através de parcerias, porque o escritório atua com diversas parcerias e também, né, aqui eu faço esse atendimento personalizado e quem me contrata aqui no escritório é atendido pelo Vitor. Então, isso é importante porque eu faço esse atendimento, eu acompanho de perto cada caso. Sim. Sempre buscando o diálogo, né, e o meio termo, né, doutor? Sim, temos que buscar o diálogo, a mediação, é para isso que a gente se capacita diariamente, o advogado não para de estudar, e as partes precisam ter esse caminho, né, de entender que a gente não pode separar, né, a vida pessoal da vida profissional, tudo tem pacto. Então, a gente precisa estar juntos nisso, de uma forma preventiva. É isso mesmo. Doutor Vitor, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada pela participação aqui no Viver Empreender TV. Que você volte sempre, volte mais vezes e traga boas informações de qualidade. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição para novos convites. Muito obrigada. Eu conversei com o Dr. Vitor Ferreira de Campos, ele que é advogado e fundador de um escritório que leva o nome dele, com sede em Londrina, no Paraná. O Viver Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até uma próxima. Tchau, tchau.